Eu acho que não vai haver destituição, né? A questão do Conselho Consultivo do São Paulo, formado por ex-presidentes do clube, do Conselho Deliberativo, ela deixa isso muito claro. Existe uma grande passada de pano em todos eles, de todos eles para todos eles. Eu explico por que eu estou usando esse termo aqui. No Conselho Consultivo, entre outros, estão José Eduardo Mesquita Pimenta, por exemplo, que é o presidente desse Conselho Consultivo hoje. Todo mundo sabe na história do São Paulo o que aconteceu na administração do Pimenta. Estão, por exemplo, o Leco, Carlos Augusto Barros de Silva, ex-presidente do São Paulo. Estão o Fernando Casal de Rey, ex-presidente do São Paulo. Está um dos mais famosos advogados do Brasil, Ives Gandra Martins. E eu me lembro que há muitos anos, quando o Fernando Casal de Rey era presidente, eu fui entrevistar o Ives Gandra. São Paulo estava numa crise política muito grande. A gente fez uma série na Gazeta Esportiva, eu e meu querido companheiro, amigo, o Menon, Luiz Augusto Simon, a gente foi entrevistar o Ives Gandra. E olha que curioso, né? A manchete da entrevista era que o Fernando Casal de Rey era o pior presidente da história do São Paulo. Hoje estão na mesma reunião os dois e votando para que não aconteça nada com o Júlio Casares. Você esqueceu do Aidar. Tem o Carlos Miguel Aidar isso, também. Então, você vê que está havendo ali uma grande passada de pano, um protegendo o outro e um agradecendo a favores do outro, né? Porque em algum momento do passado, o Carlos Miguel Aidar também não foi vítima de impeachment e tudo mais. Então, vai passar o pano, viu, Kaique? O Aidar, que inclusive deu uma entrevista para o colega, para o PVC, que acompanha bastante o nosso trabalho, um abraço para ele, inclusive. O Aidar, ele presenciou uma parte poética dessa situação toda caótica do São Paulo, né? Ele deu uma entrevista até com um tom poético, né? Ele falou que ele voltou no tempo, ele viajou no tempo, de repente ele olhou naquela sala, naquele mesmo escritório, olhou para o presidente Júlio Casares e viu a situação que também aconteceu com ele. Olha, confesso para você que depois dessa declaração que ele deu, né, para o Júlio Casares, na sequência, assumindo que orientou o Júlio Casares a não renunciar, diferente daquilo que ele fez, confesso para você que os olhos ficaram marejados, contém ironia, obviamente, mas um tom poético em meio a esse caos que vive o São Paulo. Né? Porque essa reunião foi no escritório do Ives Gandra. Né? Não foi nada feito no São Paulo. O que eu acho assim, caindo ou não, isso é uma decisão dos sócios do São Paulo representados pelos conselheiros. O que não pode acontecer é ficar impune o que está havendo no São Paulo hoje, não pode ficar impune. Se o Casares completar o mandato dele e as coisas erradas que ele tenha feito, que tenham sido provadas, depois ele completou o mandato, depois como sócio do São Paulo, como conselheiro do São Paulo, ele que responda por isso. Né? Agora, se a coletividade São Paulina entender que ele tenha que ter o mandato interrompido, isso vai acontecer nessa reunião do Conselho. Mas quando vai para voto secreto, amigo, já tem cheiro ruim na história. Porque o cara se esconde atrás desse voto secreto e não pode ser cobrado depois por sócio, por torcedor e tudo mais. Não, na verdade, assim, o Kaique, ele é absolutamente correto nas informações e ele traz com toda clareza, né, o cenário. Mas a gente precisa resumir para o ouvinte. Resumindo para o ouvinte, tá armado pro Casares, né, continuar como presidente do São Paulo. Mesmo com a torcida colocando pressão, não tem jeito. Porque não a torcida vai ter, não vota. Não vai ter 170 conselheiros para votar contra o Casares. A pergunta que eu faço para vocês, em cima já do raciocínio, o início de raciocínio do Melo. E se a pressão aumentar? E se começarem a, ir pra cima do Morumbi, CT, torcida atrapalhar treinamento? Eu não tô sugerindo isso, não. Eu acho que alguma manifestação tem que acontecer. Pacífica, como foi recentemente uma, que a gente até citou aqui, que foi diferente, aquela manifestação no Parque São Jorge, até passando um pouquinho do ponto, invadindo ali o Parque São Jorge, mas sem ferir ninguém, sem machucar ninguém. Foi uma coisa simbólica. A invasão foi um negócio ali simbólico.